O sol de Copacabana enlouqueceu os séculos brasileiros em pouquíssimos segundos, deixando-nos completamente tarados, atônitos e lelés. As forças sobrenaturais paralisando-nos. Nós, os fantasmas esfomeados do planeta. Olha o fantasma! É um pesadelo ao vivo! Um fantasma! Fiquei grávida aos 13 anos. Minha família me expulsou e acabei na zona. Domingo veio o primeiro prêmio no programa da Rádio Nacional. Muita satisfação de estar aqui, finalizando esse projeto do Copacabana Mon Amour, que é um filme de 1970 do meu pai, Rogério Sganzella, faz parte da produtora Bel Air, onde eles produziram, ele com Júlio Bressani e Helena Inês, 6 filmes em 3 meses. O projeto se iniciou a partir da descoberta dos negativos que estavam estragados e não iria ser possível a realização de novas cópias através desse negativo. Sendo que ele só tinha uma cópia de preservação. Se não fosse essa restauração, ele estaria fadado a não ser mais exibido, né? Porque a cópia era uma cópia só de preservação e não poderia mais ter nenhuma reprodução desses negativos. E aí foi feito também uma reconstituição do som, de partes do som que tinham desaparecido de outras matrizes, né? Foi feito um longo trabalho de reconstituição, de restauração do som e realização do novo internegativo de imagem. Mas teve um certificado de capacitação técnica, diz que o filme não tinha condições técnicas. Tanta coisa que foi feita na época, que foram consideradas de boa qualidade, que não podia se comparar a essa experiência. Eu acho que seria até um privilégio para uma cinematografia ter também esse tipo de experiência junto no lote de filmes, 40 ou 50 filmes que se fazia por ano naquela ocasião. E que esse filme foi exatamente descobrir o bode expiatório. Então esse filme é que não podia ser feito, não podia ser estimulado. Aí, na verdade, a vanguarda sempre ela carrega na frente uma bandeira, numa ideia de liberação, às vezes precoce, e ela exige também, você tem que estar muito bem apresentado, porque é um trabalho mais... A surpresa choca, é um trabalho que ainda não foi consagrado pelo uso. E nesse ponto, a ausência de apoios, ela foi determinante de um certo alijamento dessas formas, que não foram bem assimilados para o cinema brasileiro. O projeto de restauração do Copacabana Mon Amour, filme dirigido pelo Rogério Sganzella em 1970, é um projeto muito especial. Não só por se tratar de uma obra de um grande cineasta, não só por ser um filme de um período, movimento, situação emblemático, como são os 7 filmes realizados pela Bel Air, a produtora do Rogério, do Júlio Bressani e da Helena Inês, mas sobretudo porque o Copacabana Mon Amour é uma produção única dentro da trajetória do cinema brasileiro, tanto como obra de arte, quanto uma realização cinematográfica. A restauração desse filme teve que enfrentar uma série de questões, uma série de características, uma série de detalhes que transformou essa restauração num verdadeiro desafio, a começar pelo fato de que você não tinha mais disponíveis negativos originais, não existia uma única versão do filme, você tinha, na verdade, que trabalhar com a própria trajetória do filme dentro da história, dentro do tempo, e enfrentar, de um lado, as questões de deterioração e, de outro lado, as resoluções estéticas e artísticas que o realizador, enfim, tomou ao longo de toda a trajetória da obra, desde 1970 até ali o início do século XXI. Então era uma restauração, ao mesmo tempo, muito difícil, mas bastante prazerosa pelo que ela rendeu de conhecimento, pelo que ela trouxe à tona de histórias em torno desse período, em torno da Bel Air, em torno do próprio filme, pelas descobertas que se fez do próprio método de criação do Rogério, enfim, ali àquela altura da sua carreira. A restauração, ela é uma restauração que, óbvio, não alcançou todo o seu potencial em função de inúmeros problemas que foram aparecendo ao longo dela, mas ela pode se considerar uma restauração extremamente bem sucedida porque ela consegue retornar a uma visão, que é a visão do realizador, retornar a uma versão que ele
consagrou ainda em vida, retornar a uma perspectiva que era a perspectiva original que ele tinha em relação à recepção dessa obra. Ou seja, Copacabana era, digamos assim, um desafio estético enorme no momento da sua criação e se transformou num desafio de restauração enorme aqui nesse momento em que a gente está recolocando o filme novamente em circulação e esperamos que com suas matrizes agora absolutamente preservadas. Diga ela que eu volto amanhã. Alô, amigos. Tem mais uma para entregar para vocês. Sônia Silk, a Miss Prado Júnior. Ela é perigosíssima. 1970, Rio de Janeiro, Copacabana. Logo depois do AI-5, na pior das épocas, né? Rogério Ganzella filma Copacabana Mon Amour. E eu tenho o personagem de Sônia Silk, um desses personagens maiores do que a vida, bigger than life. É uma descendente de Noel Rosa e Gengis Khan, protegida pelos pretos velhos de Umbanda, pelas entidades caboclas. É uma brasileira, né? Louca e desesperada. Então era extremamente arriscado. E o pessoal da favela, os sempre excluídos, mas que são também poetas e que tem também essa inteligência brasileira tão interessante, tão cheia de humor, tão aguda, né? Percebiam que nós éramos aliados deles. E nos tratavam como aliados, solidários, sendo extremamente gentis, oferecendo almoço, comida, água, o que tivessem para aquele filme ser realizado ali. Então nós temos uma proteção da favela, uma proteção das pessoas do povo. Copacabana Mon Amour é um filme que tem que ser visto. Não se pode deixar de vê-lo, né, pela sua beleza e ousadia. Foi o primeiro filme brasileiro em câmera na mão, Cinemascope, 35mm. Talvez seja não só o primeiro, mas um dos únicos. O Cinemascope foi o objeto de desejo nesse filme. O que ele queria era uma tela com aquelas dimensões do Cinemascope, belíssimo, né? Como se via em alguns filmes americanos, né? E nos faroestes espaguetes, né, italianos também. Copacabana é mais do que um bairro, né? Copacabana é um set de filmagem, um símbolo de tudo, da miscigenação total, né? Apocalíptica e tranquila, né? Louca, também onde explode a imensa beleza, né, dessa cidade. Miss Prado Júnior. E num desses dias de filmagem lá na rua Prado Júnior, eu percebi que poderíamos ter uma cena maravilhosa. Tinha um camburão e quando eu vejo lá aquele carro terrível, maldito, aquele terror, esse carro vinha vindo, vazio, com 2 policiais, que deveriam ser os que estavam dentro dele, tomando cerveja num bar na Prado Júnior. Eu já toda vestida de vermelho, com aquele super mini vestido, né, de cetim, sapatos prateados e aquela cabeleira, né? Fui me maquiar, fazer um retoque falso, né, na maquiagem, no espelho do retrovisor. Evidentemente que era uma grande loucura, né? Uma praça de prazer e guerra, onde aqueles personagens alucinados, né, criam as suas próprias realidades. Um registro extraordinário dos nossos piores tempos. Quando chegou nos anos 70, a concentração de poder se tornou tão exclusiva e restritiva que o próprio ato de você colocar uma câmera na mão ou no tripé e você tentar registrar a realidade a 24 quadros por segundo já se tornava um empecilho, entendeu? Uma grande provocação. Eu achava que eu tinha um compromisso com a literatura e que eu queria escrever um romance invenção.
no estilo desses dois únicos romances de invenção do Oswald de Andrade. Isso foi aproximadamente em 1970, são 20 anos de circulação desse propósito. E que foi escrito todo um livro de automatismo psíquico, de escrita automática, e relacionando uma vanguarda, mas num sentido urbano. Não era como Guimarães Rosa pretendeu e fez magistralmente, o próprio Oswaldo, nas viagens também. Eu procurei colocar um jeito de ser brasileiro e fazer aquela decupagem mental, ao mesmo tempo usar as técnicas já de cinema na literatura e filmando também com a câmera e servindo como, às vezes, como operador e fotógrafo desses trabalhos. Eu passei muitos meses depois pelo continente africano, viajei uns 15 países rodando lá, antes disso me aclimatando para sentir o que eu deveria fazer. Esses filmes, quando voltei ao Brasil, eles não foram nenhum deles absorvidos. Sabe? A gente chegou a fazer grandes especulações em torno de provável interesse das redes de televisão, mesmo em São Paulo, mas esse nunca saiu do papel. Agora o filme foi feito, pronto e tal. O mercado também se tornou fechado, como eu disse antes. É um filme que não fosse A, ou B, ou C, do padrão técnico X ou Y. E uma censura técnica também, depois uma censura que precedeu a uma censura comercial, fez com que esses filmes não tivessem chegado ao conhecimento do público. Então o público até hoje só conhece o Bandido da Luz Vermelha ou a Mulher de Todos. Agora, mesmo se passasse hoje, até para o grande público, as pessoas teriam uma revelação, uma fixação de uma realidade como talvez nunca jamais tivessem pensado que existisse. Eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Sai, Satanás! Sai, Satanás! Sai, Satanás! Olha, eu conheci o Rogério através de Helena. Porque Helena, uma grande amiga, nós estudamos juntos na Bahia, né? Eu sei que Rogério foi uma pessoa que me marcou muito. Eu acho que não só ele para mim, como eu para ele, porque houve um certo encantamento profissional aí dos dois, né? Tanto é que o Copacabana Mon Amour é um filme todo na base da improvisação. E eu dava as ideias, chegava no ouvido dele, falava, claro, porra, é isso aí, não sei o quê, entendeu? E daí, o fato dele me apoiar tanto, eu fui fazendo todas as loucuras, engolindo fogo, passando fogo no corpo, e eu fiz o diabo naquele filme. E Rogério apoiando tudo, porque todos nós, não só eu como ator, mas todos nós improvisávamos muito, não é? A gente fazia aquilo que a gente achava que estava dentro do contexto do filme. Cheguei aqui, eu fui para o Solar da Fossa. Aí conheci Rogério e ele conversou comigo que seria o Copacabana. Filme livre, um filme de amor, que as pessoas se entregassem, que ele não queria ninguém pousando de nada, ele queria entrega total. Eu tinha mais ou menos 20 anos e pouquinho. Recém-saído da Escola de Teatro da Bahia. A gente filmava nas favelas. A gente não tinha dinheiro para nada. Na hora do almoço, vamos fazer a vaquinha. Todo mundo tirava um pouquinho daqui, dali, ia passando o menino do pastel. Do pastel, vem cá. Aí todo mundo comia. Era uma coisa assim, toda improvisada. Tem uma cena engraçada que tinha uma lixeira pública e ele me chamava num canto e dizia, agora tu vai subir essa lixeira desse lado, porque a máquina está do outro lado, tu vai comer lixo, eu quero ver você mastigando lixo. Ia passando o menino das bananas, menino, vem cá, quanto é a banana? Cala a boca, fala baixo, me dá aqui, me dá 3 bananas. Comprei as bananas, enrolei num plástico, sei lá o que eu achei, aí subi na lixeira, aí eu fui cavar um buraquinho assim, forrei com o plástico, e botei as bananas já descascadas. Mas a câmera de lá não pegava. Aí eu vendia,
câmera, luz, ação. Aí lá vem eu me arrastando todo, aí pula barata de um lado, pula rato do outro, e lá venho eu. E aí eu vi as bananas, falei, é contigo mesmo. E aí eu fui e mexi assim no lixo, botei a banana toda na boca, aí fiquei, menino, Rogério enlouqueceu. Meu Deus, você comeu lixo de verdade. Comi, agora você vai pagar o meu hospital. Sabe canto de candomblé? Sei, cante um aí pra eu ver. Aí eu cantei, cante outro. Ele falou, é isso aí, vai tudo pro fio. Afoxeloni, Eloni, Afoxelonio, Romalei fé. Afoxeloni, Eloni, Afoxelonio. Nhen, chorodô. E malo, malo fé, em, popô, em, chorodô, em, chorodô. Macumbeiro de Araque. O meu trabalho com o Rogério pareciam dois irmãos, entendeu? Com uma sintonia muito grande, um dizendo faça e o outro dizendo já fiz. Quando me jogou naquela favela, um tocando berimbau, o outro pandeiro, não sei o quê, sem camisa, botou tudo assim e me fez vir de lá e falou, vai lá e agarra todo mundo, um por um. Falei, Rogério, vou sair daqui morto, vou tomar porrada nessa favela. Não vai, não, a gente não vai deixar. Ô menino, cadê o lençol, porra? Me dê aqui. Aí chegou pra mim e disse, esse lençol você vai botar na cabeça e vai se sentir um fantasma. E vai sair correndo em zigue-zague por essa coisa, metendo susto em todo mundo. Se não tivesse um comandante, um Rogério, que comandasse aquilo tudo e permitisse que os atores, os técnicos, se sentissem à vontade de todo mundo recriar em cima das ideias dele. É tudo uma obra de criação. E ter a humildade de respeitar o que foi feito, o que pode ser feito, né? Estimular esse diálogo e haver uma amizade, uma integração entre os elementos da equipe, que é o motor do profissional do trabalho. Sabe? Sem essa amizade, pelo menos uma certa consideração, fica difícil. Né? E isso passa para o público e o público não é bobo, o público saca isso. É sempre um desafio, né? Tem muito a ver com teatro também, né? Você colocar numa posição e explorar as possibilidades cênicas, né? Daquele espaço, você criar marcações, né? Você exigir da câmera um movimento ascensional ou uma medida lateral. Bom, Rogério eu conheci, eu acho que na filmagem do filme do Bressani, Família do Barulho. E aí depois apareceu a oportunidade de fazer Copacabana. Eu tinha visto A Mulher de Todos, que é um filme que eu adoro. Mas o que ele queria fazer não tinha rigorosamente nada a ver com A Mulher de Todos. Ainda inventou uma história, a tal da lente que a gente usou, a lente anamórfica. Ele inventou que tinha sido uma lente que o Fellini tinha usado no 8,5. Bom, eu sabia que o 8,5 não era em lente anamórfica, não era totalscope, nem cinemascope, nada disso. Então eu não sei o que ele... Era alguma coisa que ele relacionava, ou achava que eu tinha alguma paixão especial pelo Fellini. A totalscope é um formato que era usado para as lutas de Kung Fu em Hong Kong. E a lente, inclusive, não estava muito legal, porque ela estava muito arranhada na frente. E aquilo dava um efeito quase de uma lente meio um pouco flu. Mas como a gente filmou sempre no solão de verão, isso ficou legal. A coisa que me surpreendia no anamórfico é que quando você movimentava a câmera, você meio que entortava também a perspectiva. Eu sempre gostei
é que o Rogério nunca ficava feliz com o primeiro ângulo de câmera, nem com o mais cômodo. Ele achava sempre um ângulo, um contre-plongé, uma coisa assim mais difícil. Mas o que atrapalhava é o seguinte, é que essa lente, ela pesava 1 quilo. E ela posta no encaixe daquele visor sanfona para proteger de sol, e era encaixado ali. Então, ela jogava 1 quilo fora do eixo de gravidade da câmera. Então, puxava a câmera para cima. E aí você encostava o visor aqui, e ele ia empurrando a tua vista. E, tem planos inteiros que o final eu estava enquadrando no olhômetro com a vista esquerda, porque não dava para enxergar mais, porque a câmera tinha entortado para baixo. Ele queria fazer uma panorâmica da praia. Aí eu sugeri sentar no capô, né? E ele ia dirigindo e tal. Mas o Rogério já imaginava que eu ia tentar segurar a câmera para não desenquadrar. Então ele acelerava e aquele chão irregular, a câmera ficava mexendo e eu tentando segurar uma coisa assim difícil, entendeu? E eu não sabia que ele estava fazendo aquilo de molecagem, porque ele queria que ficasse a cena tremida, né? Para ficar parece um Super 8 feito com cinemascope. Acho que o Rogério é que tinha muita noção da mise-en-scène, entendeu? Então ele já colocava as pessoas de um jeito que facilitava o meu trabalho também, sabe? Eu acho que é uma habilidade dele. Tem uma cena que tem assim um perfeito equilíbrio das cores, de composição. A Helena estava com vestido vermelho. Não sei o que, tinha mais um vermelho aqui. Ainda tinha uma pipa vermelha. Eu digo, isso aí o Rogério mandou o cara soltar aquela pipa para equilibrar, fazer a triangulação das cores certa, né? Foi na hora eu fiquei pensando isso. Eu não sei. Eu acho que as coisas também acontecem, sabe? Tem uma certa energia que começa a fluir e o negócio vai. O Rogério, ele falava umas coisas assim, mas ele só dizia que ele não queria uma luz de documentário. E isso era sempre uma brincadeira com o pessoal do Cinema Novo, que ele dizia que o Cinema Novo era uma luz de documentário, porque tinha o negócio de jogar fotofluide para o alto e equilibrar o interior com o exterior. Eles diziam, não quero que equilibre nada. É isso que eu procurei. Eu quis fazer uma lente em cinemascope que fosse algo tão explosivo e imprevisível como a nossa própria realidade, a nossa própria luz. Os fotógrafos sabem bem que a luz muda a cada 15 minutos, muda completamente. E essa lente, ela tinha sido usada numa equipe de segunda unidade, talvez pelo Fellini, no Doce Vida, era um total scope. E a lente estava um pouco arranhada, realmente, mas não era esse o problema. E esse filme, ele não conseguiu se pagar, quer dizer, o prejuízo foi todo meu. Mas esse prejuízo eu segurei, o filme também era barato, tinha sido rodado em 17 dias, mas era um privilégio poder fazer um trabalho em 17 dias com a câmera totalmente livre, totalmente em câmera na mão, em scope. Eu só tinha visto isso no cinema japonês, que eu conhecia a fundo aqui em São Paulo. São Paulo e Marília tinham essas colônias japonesas que, com importação de filmes japoneses, que às vezes não tinha estreado em Tóquio, já passava aqui. E aqui nós conhecíamos todos, não só os diretores, mas os montadores, roteiristas japoneses. Havia uma vivência muito grande com o cinema. Então, foi considerado uma experiência impura, quando na verdade era um resultado de um aprendizado. O filme é chocante. Quem viu disse que era o filme mais, talvez, alucinante, no certo sentido, de um trabalho de câmera e uma montagem bastante assíncrona e que permitia, mas com uma extrema definição de som. A imagem era preferencialmente flu, mas o som era nítido, era uma coisa perfeita.
processo começou levantando tudo que existe de materiais do filme. Então a gente foi buscar os negativos originais de imagem, os negativos originais de som, a gente foi buscar as versões, as cópias que o filme possui. Enfim, o filme passou em várias mídias, então as mídias de televisão. E quando a gente chega diante desse primeiro momento, a primeira conclusão é uma multiplicidade gigantesca de materiais, que vem da cabeça do autor desse filme, que é um autor que tinha um processo caleidoscópico de criação, e sobretudo o Copacabana Mon Amour vem de um momento da carreira do Rogério Sganzerla que é um momento extremamente caleidoscópico. Eles estão tentando lidar com tudo que faz parte da loucura da cultura brasileira, todas as fontes mais remotas, e Rio de Janeiro, e Copacabana, e associações múltiplas. O filme nunca chegou a ser lançado comercialmente, então ele foi sendo exibido primeiro na televisão, depois sei lá onde, e isso também fez com que o Sganzerla tivesse que mudar algumas vezes o filme para adequar a essas diferentes lugares que iriam exibi-lo. É também um passeio pela história da tecnologia desses últimos 30 anos, né? Como é que se filma e que se exibe filme nesse século 70, 80, 90, todas essas últimas décadas aí do século XX, que foram décadas que transformaram muito esse exibir o audiovisual, né? Haviam grandes diferenças nos materiais. O próprio negativo original, ele tinha estados de conservação diferentes. Os negativos coloridos estavam num nível de síndrome do vinagre diferente dos negativos preto e branco. Estavam muito mais avinagrados, já cristalizados, em alguns trechos até bastante perdidos. Assim. Tem uma outra questão muito complexa nesse filme, que é o fato dele ser filmado com uma lente scope. E ele é uma imagem anamórfica. Então, os negativos são anamórficos, eles têm aquela distorção, a anamorfização. E todas as vezes em que o filme foi exibido para a televisão, ele foi exibido cortado, de fato. As janelas são diferentes do filme. Então, isso já era, imagina, isso é um grande problema. Como é que a gente vai juntar janelas diferentes no mesmo filme? Não tem como. Não em mim, nem nos espíritos dos meus amantes, mas a fome faz cada vez mais pensar na fome dos outros azarados da Terra. É preciso mudar a face do planeta, transformar pela violência este planeta errado, vagabundo e metido à besta. Nós tínhamos uma banda sonora impecável, botamos melhores músicos, tinha composições feitas do Gilberto Gil, gravadas lá na Inglaterra. Era uma experiência interessante, era um filme que misturava umbanda com zen budismo e ao mesmo tempo a coisa da repressão policial com aquela mobilidade social das classes, a prostituição e a favelização de Copacabana, essas crendices, essas igrejas messiânicas, tudo isso nesse filme aparece, aliás, muito bem sublinhada pela música do Gilberto Gil. Quase todo o cinema que ele fez tinha o aspecto experimental muito flagrante, né? Muito à frente de tudo. Ele queria fazer disso o próprio cerne da expressividade, né? O que eu me lembro bem nitidamente é de ter recebido mesmo o encargo, né? Dessa lá, trilha belíssima. Ali em Londres, né? E eu dizendo, mas eu não tenho meios, a gente não tem. Mas ele dizia, mas também eu mesmo também não tenho, eu estou fazendo um filme fazendo um filme também sem recursos. Sem recursos, né? Porque a trilha é minimalista, você não acha isso? Acho, todo. Então são 3, 4 canções, né? Que foram desenvolvidas em temas e algumas coisas incidentais, né? Tem a belíssima Mr. Sganzerla. Essa que é a principal, para mim é fundamental, porque é sobre ele, né? Pavor da velhice! Yellow, green, green, yellow, Mr. Sganzerla. Yellow, green, green, yellow, Mr. Sganzerla. Oh, 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 yellow, green, green, yellow, Mr. Sganzerla. Yellow, green, green, yellow, Mr. Sganzerla. Eu tenho a impressão que era num estúdio onde nós gravávamos, eu e Caetano gravávamos nossos discos, e então nós alugávamos ou
tomávamos emprestado, enfim, aqueles estúdios para gravar. Em intervalos ali do trabalho a gente fez a trilha com Péricles, né? Com Péricles. Com Cláudio, com David. David outro dia eu estava... David Linger. Então tinha... E eu inventando ali os gritos, as onomatopeias, enfim, os improvisos, e escrevendo aqueles pequenos pacotinhos de poéticos, né, de versos, então, para ilustrar, falar. A minha causou a impressão de que aquilo emanava de toda a experiência que era vivida por nós naquele momento, né, que era um filme sobre nosso tempo, sobre nossa turma, sobre nossa geração, sobre as nossas questões brasileiras, nossas cidades. My soul has got to fly above the land, 'cause I let my head lay on the ground. Dentro de uma hora, você vai viver a 10 centímetros do chão. Nos valíamos muito uns dos outros, porque precisávamos, né? Estávamos numa situação muito difícil. Éramos muito unidos, precisávamos estar muito próximos dele. Caetano era completamente apaixonado pelo trabalho dele, né? Eu me lembro que foi Caetano que me levou a ver o Bandido em São Paulo, na ocasião, dizendo, precisa ver, é um filme extraordinário, é uma coisa fora do comum e tal. E se você trata especialmente de uma figura como o Rogério, que era muito suave, muito educado, muito na dele, muito jeito de falar. Eu não me lembro de em um momento ver Rogério levando a voz ou destemperado com alguma coisa, nada. O Rogério gostava muito de dar vazão ao desvario, ao lado, no cinema, no filme, né? Na imagem, na coisa. No comportamento geral do cotidiano, ele era muito... Era quase zen. Era zen, era muito... Yellow, green, green, yellow, Mysteries Gonzella. O verde amarelismo inserido no campo daquela grande discussão cultural brasileira, na época do modernismo, né? Tinha muita coisa, tinha muita coisa no verde muitos amarelo. Aspectos, né? Yellow, green, green, yellow, Mysteries Gonzella. Again. Yellow, green, green, yellow, Mysteries Gonzella. Eu posso dizer do Copacabana Mon Amour, olha, é um filme que tem muitas coisas. E foi um filme feito assim, é uma antecipação. Se tivesse que ter um sinal para o Copacabana, é um filme que é uma antecipação. Agora, ele foi feito dentro de uma circunstância, e foi um filme decisivo, porque ele fez parte de um conjunto de filmes que o Rogério e eu realizamos, e a Helena Inês, em 1970, que foram os filmes dessa nossa produtora Belé. Eu digo que esse filme foi decisivo porque o Rogério, eu tinha acabado de fazer A Família do Barulho, e ele tinha, ele estava dentro da coisa dele, do sentimento dele, da vontade dele, fazer alguma coisa que pudesse ter, de fato, um sentido naquilo que nós estávamos operando. Né? Um sentido de invenção, mesmo, não só de invenção, mas também de descoberta. O filme é uma escavação ótica, vamos dizer assim, né? Porque
E que foi mesmo uma escavação que ele usou até do recurso de uma lente para fazer essa escavação. Uma lente que eu acho que, como um filme de longa-metragem, o único que foi feito foi o dele. Uma grande imagem inconsciente daquele tempo. É um filme que não é um filme para ser explicado, é um filme para ser interpretado. Um sinal que necessita uma interpretação. E que se pode fazer, porque já se passaram mais de 40 anos que isso foi feito. Quer dizer, é uma imagem, digamos assim, que você pode ter dela vamos dizer assim, um conceito de imagem dialética. Né? Alguma coisa do passado que você pode trazer e fazer juntar e viver no presente e com essa junção ver essa nebulosa que se criou, esse espaço que se criou e que se formou ali. Eu fiz com ele todas as locações, andamos por todos os lugares que ele depois fez o filme. E tem uma outra coisa importante, a criação da imagem desse filme é a questão da dramaturgia que o filme criou, a representação, a questão dos atores. Eles criaram não só através dos gestos e da voz, mas criaram uma representação para o filme. O filme exigia uma luz, uma imagem, uma forma, uma dramaturgia que vivesse para aquele filme. Como, vamos dizer assim, um instrumento que você criasse para tocar aquela música e servisse só para aquela música. Então, e nesse sentido, foi um filme extraordinário, porque é um filme sem toma, é uma imagem sem toma, uma imagem de toda uma época em que havia todo tipo de intolerância. Não tinha a questão política, etc., mas sobretudo a intolerância do meio cinematográfico. Esse é que foi o censor, o algoz, a coisa que impossibilitou, vamos dizer assim, a continuação da Belé. Mas isso está tudo vivo ali. Esse filme é uma, vamos dizer assim, uma apreensão da figurabilidade de um momento. É uma apreensão figural. Daquele momento, de um instante e, como toda apreensão, nesse sentido transitório. É quase a função da obra de arte exatamente abrir o inconsciente coletivo, né? Trazer o id, aquela coisa mais que você sabe muito bem que só utilizamos 3 ou 4% do cérebro humano, os outros 97% estão lá guardados. Talvez o cinema tenha esse privilégio, né? Essa obrigação de desenvolver e trabalhar com esse potencial. E nós nos desdobrávamos, ajudávamos, assim como também nas produções de São Paulo, tem um exemplo que é sempre muito louvável, todo mundo é unânime em reconhecer que é uma solução boa de um certo corporativismo que não funcionou em outras, na distribuição, por exemplo, na produção, o fato de uma pessoa ser diretor, depois ser o técnico de som do filme do companheiro, ou o assistente de câmera do outro, e haver nesse rodízio todo um desenvolvimento e uma formação profissional. E nós sabemos que na França e mesmo na Inglaterra durante a guerra, todo o longa-metragem que se impôs depois, ele veio dessa escola do curta-metragem. Então isso tem que ser incentivado. Agora, não como um fim em si mesmo. Às vezes um curta é até mais difícil de fazer do que um longa, mas é preciso que esses vasos comunicantes eles se interem através de uma consciência, não só do fato cinematográfico. As pessoas teriam que ler mais, teriam que conhecer a história da arte, a filosofia da arte também, e ler gibi, história em quadrinho, cordel. É desse
dessa conjunção de fatores é que pode sair algo que nos leve a considerar o cinema realmente a sétima arte. Alô, Guanabara! Alô, Brasil! Alô, América! Alô, Guanabara!